Isso, cara, é ter a mente aberta e entender que isso aqui é um trabalho como qualquer outro, que não é fácil, você não vai ficar milionário, você não vai andar de BMW do dia para noite. Pode ser que um dia você consiga fazer isso, é possível, é, mas não é algo que é fácil, ou que é fácil de alcançar, ou que vai alcançar de uma maneira muito rápida, é, mas que é um trabalho bom, prazeroso e que tem todas as dificuldades como todas as outras. Então, vocês estão tendo a oportunidade de assistir aqui é, um, um, uma entrevista onde tem pelo menos 3 pessoas que compartilham conteúdo ou já compartilharam conteúdo de apostas de forma muito profissional. Fala, amigos da rede do Clubão da Aposta. Não é o Galvão. Hoje mais um Boteco do Clubão aqui com convidados especiais. Hoje a gente vai falar muito sobre broker, sobre como investir nas apostas esportivas, tipsters. Trouxe 2 caras que estão há muito tempo no mercado, que é o Davi Torres e o Eric Feitosa, para a gente trocar essa ideia. Eles têm um broker, né, que você pode investir e seguir tipsters, então a gente vai falar muito sobre isso no Boteco do Clubão de hoje. Estou também com o Jonas Caetano aqui do Clubão, que vai fazer as perguntas mais técnicas, mais especiais aqui em relação às apostas em futebol. Então, vou rodar a vinheta e depois a gente começa já com a nossa conversa. Bora lá! Então aqui é o Boteco do Clubão, oferecimento da Betfair, a maior bolsa esportiva do mundo. Então se você quer começar a apostar na Betfair, principalmente fazer o trade esportivo, que é a especialidade deles, tem o link na descrição para criar sua conta e aproveitar um bônus de até R$200. Então bora lá, começando aqui com o nosso Boteco do Clubão. Quero dar as boas-vindas ao Davi e ao Eric Feitosa, que eles vão trazer um pouco da experiência deles dentro da Dreams Invest, que é uma gestora de investimentos em apostas esportivas, também chamado como broker. Fala, Davi, seja bem-vindo aqui ao Boteco. Fala, Tiagão, boa tarde, Jonas, Eric também. Cara, vamos aí trocar uma ideia, falar um pouco aí sobre o nosso trabalho, sobre a nossa experiência, sobre tudo que a gente já viveu nessa caminhada. Acredito que a gente tem muito a agregar aí, com o conhecimento que a gente detém sobre essa área. E é isso, tamo junto e vamos conversar. Bora lá, seja bem-vindo, Eric. Já tem entrevista do Eric aqui, inclusive, no canal do Clubão, que o Jonas entrevistou junto com o Paulo Augusto. Então vou deixar aqui no card também para vocês a entrevista, para vocês conhecerem um pouco mais do Eric. Segunda entrevista, segundo boteco aqui, Eric. Pois é, já estou virando da casa, né? Obrigado pelo convite, é uma honra participar. Sempre bom poder falar do nosso trabalho, né? Então, sempre que tem um espaçozinho, a gente aproveita para compartilhar um pouco do que a gente faz, do que a gente imagina, do que a gente acredita sobre apostas. Então, muito obrigado pelo convite. Um grande abraço para o Thiago, que tinha um tempão que eu não falava, a gente conversava bastante, né, no Telegram antigamente, mas a vida vai rodando e a gente acaba, né, perdendo um pouco de contato. Um abraço para o Jonas, né? Nunca mais também conversamos. Tamo juntos, espero que a gente possa contribuir, que vocês gostem aí do nosso papo. E também trouxemos aqui o nosso especialista, um dos maiores apostadores do mundo, principalmente no Blogabet, Jonas Caetano, para fazer as perguntas mais técnicas aqui, porque eu sou apostador mais em tênis, entendo do mercado, entendo de uma forma global, mas o Jonas vai conseguir contribuir mais com as apostas em futebol, perguntas mais técnicas, talvez de precificação. Então, seja bem-vindo também, Jonas. Fala, Thiago. Fala, Davi. Fala, Eric. Prazerzaço estar aqui com vocês nesse bate-papo. Inclusive, a gente teve um boteco sobre broker já com o Lewandowski, né? Também uma referência nesse mercado de broker. O Thiagão vai também deixar o card aí do boteco com o Lewandowski. E acho que a tendência é uma tendência que a gente está tendo atualmente, né? Cada vez mais pessoal que está começando, às vezes não tem muito tempo de ficar analisando, e aí coloca a conta à disposição de um broker para ele poder rentabilizar, e aí ganham as duas partes, né? Então vamos falar um pouquinho sobre essa modalidade de investimentos, vai ser bem bacana o papo. Beleza, bora lá. Antes de a gente entrar mais nessa questão do broker e falar um pouco da Dreams,
e também das metodologias de apostas, eu queria que o pessoal conhecesse um pouco mais, né? O Davi, conhecesse um pouco mais o Eric, principalmente o Davi. O Davi trabalha mais nos bastidores, eu conheço o Davi há bastante tempo também, porque a gente já trocou ideia muito sobre apostas em tênis. Eu já sei que ele investe há muito tempo no mercado, segue tipsters. Queria que tu falasse um pouquinho quando que você começou, Davi, nas apostas, há quanto tempo você está nesse mercado, e aí já encaixando o Eric, como é que foi essa parceria, assim, como é que vocês se conheceram? Cara, assim, eu comecei a apostar em 2017. Eu acho que como a maioria das pessoas, né? Vê aquela propaganda na televisão, assistindo um jogo, abre o site, tenta ver. E aí, como a maioria, também perdi dinheiro no começo, valores pequenos. E aí, com o tempo, eu fui buscando conteúdo, principalmente no YouTube, né? De pessoas que pudessem contribuir com algum nível de conhecimento. Daí eu conheci o Quero Apostar, conheci o Danilo Pereira e fui entrando em alguns grupos de trabalho e de tipster também, onde eu fui se rodeando de pessoas com conhecimentos maiores que o meu e que a maioria delas, inclusive, está no meu vínculo hoje, até hoje. Graças a Deus tive essa bênção aí de já entrar e conhecer pessoas que agregaram no meu conhecimento e que com o passar do tempo acabaram virando amigos, né? E o Eric eu conheci, eu acho que foi ali por volta de 2019, posso estar enganado, 2018, 2019, ele tinha um trabalho público já, e aí eu mandei uma mensagem para ele, eu disse, cara, eu preciso estar em torno de pessoas que tenham um conhecimento maior que o meu. Então, a única forma que eu tenho de criar vínculo com essas pessoas, que eu não tenho vínculo hoje ainda, é oferecendo algum tipo de apoio, ajuda, enfim. E aí eu mandei uma mensagem pro Eric, perguntando se ele não precisava de alguém para preencher uma planilha, para atualizar alguma coisa, enfim, que pudesse ajudar, colaborar ele com alguma coisa. E aí ele aceitou, acho que Deus tocou no coração dele também, porque, tipo, nunca tinha mandado uma mensagem para ele, nunca tinha conversado nem nada, e de repente a gente já tava, tipo, trabalhando juntos. E aí a gente, daí pra frente a gente começou esse vínculo de amizade, né? E de lá pra cá, basicamente, a gente não deixou de se falar assim em nenhum momento, né? E aí, a partir daí, assim, eu não sei se você quer que eu já conte a caminhada até hoje, ou Sim. se eu vou deixando aos poucos, posso ir contando, né? Não, você pode contar assim um pouco, talvez, nessa época aí que você conheceu o Eric, você já investia, já seguia tipster ou ainda estava bem no início e você estava conhecendo ainda? Então, assim, nessa época ali eu já investia, já tirava, já era minha renda, acho, quase principal, basicamente. 2019 já era minha renda principal, as apostas. Inclusive, no começo ali, acho que como a maioria dos apostadores no Brasil que já foram lucrativos, eles seguiam duas pessoas, né? Ou era o Danilo Martins ou era o Jonas Caetano. O Jonas, pra mim, sempre foi uma lenda, né? Tipo, a primeira vez que eu tô tendo um contato com ele, provavelmente ele comigo também, nunca tenho visto falar, mas contato pessoalmente é a primeira vez, mas já conhecia ele, a história dele, o trabalho dele aí, tipo, desde o início. Então, eu seguia muito o Danilo Martins, foi meu principal... acho que eu diria que é a principal pessoa que me ajudou a crescer financeiramente, né, dentro do mercado. E aí, diante disso, eu sempre tive o interesse de ir além de ser investidor. Eu queria entender um pouco mais como era que funcionava a extração de valor, né? Não tinha tanta noção na época, não sabia tanto como funcionava. E aí eu fui me relacionando com várias pessoas. Nesse período o Eric, também... no caso, né? Que você queria também conhecer um pouco mais, né? Não, o Eric, tipo, a minha relação com ele inicial foi totalmente de interesse. Eu queria entregar algo para ele para que ele me pudesse entregar também algum conhecimento. E aí, até contigo também, né? A história foi bastante parecida, porque eu recebi o Tavares aqui na minha casa, em Fortaleza. E aí eu sempre fui um apaixonado por tênis desde criança. E eu digo, velho, se é para mim ser apostador em alguma coisa, eu quero ser apostador em tênis, né? É o esporte que eu gosto. Por mim, eu
com tranquilidade, eu passo aí o dia inteiro assistindo. Estudando, E aí foi... assistindo o jogo, várias vezes a gente compartilhou no Discord ali, a gente assistiu os muito, jogos, véio. né? Muito massa essa época. 12 horas por dia, 8 horas por dia, a gente teve esse momento aí que foi importante pro meu crescimento como apostador. E aí, cara, assim, a partir daí, seguindo alguns tips, fortalecendo o meu conhecimento também por trás das apostas, que eu fui me desenvolvendo, né? E aí, quando chegou na pandemia, com todas as dificuldades, a maioria dos apostadores que eu seguia simplesmente tiveram que parar de trabalhar, porque basicamente eles só ficaram os esportes eletrônicos, e foi onde eu me descobri como apostador. E aí, naquele período, eu consegui me descobrir como apostador, comecei a ser lucrativo por conta própria, e daí em diante surgiu a Dreams, né? Que começou primeiro comigo, e aí abri o investimento para alguns amigos e tal, e foi expandindo até o momento que chegou ao tamanho que está hoje, né? E aí tiveram várias situações, acho que a gente pode ir contando aí no decorrer da história. Legal, e a Dreams, já colocando o Eric na conversa, a Dreams, como o Davi comentou, ele que iniciou com a Dreams, criou a Dreams, ele é o gestor, assim, né, vamos, entre aspas, o CEO, ele cuida toda da parte administrativa, e aí surgiu essa parceria de trazer o Eric para a Dreams como tipster, né, como um apostador que extrai valor do mercado, que gira as contas, né, do broker. Como é que foi essa parte? Como é que foi essa parceria? Como é que iniciou isso, Eric? E também, se você puder explicar um pouco da Dreams hoje, assim, qual que é o serviço que a Dreams oferece pro cliente, né? Pro apostador que quer investir dinheiro, né? Bom, a minha relação com o Davi é muito antiga, né? 2019 mesmo, Davi, foi ali em janeiro de 2019. E a gente, como ele falou, a gente nunca perdeu contato de lá até cá, assim, nunca mais. A gente tinha um grupozinho, né, com alguns amigos daquela época, né, que se fala todos os dias, basicamente, de 2019 até hoje. E eu, na minha trajetória, eu sempre trabalhei muito com casas asiáticas. Então, 18, 19, 20, 21, 22, 5 anos, né? E o Davi que ficou me futucando assim, bicho, abre um projeto aí de abertura, pega seu método e testa na abertura. Né? Eu relutei, até que em outubro do ano passado eu abri uma planilha e comecei a registrar minhas apostas na abertura do handicap asiático da Bet365. Né? Não era nem no ML, DNB, era no asiático. E aí o gráfico começou a subir de forma assustadora, assim, né? É uma coisa é uma realidade que não existe muito no mercado de casas asiáticas, porque o desajuste é menor, o EV é menor, então isso vai refletir no lucro. Né? E começou a funcionar, né? Trazer a minha metodologia para dentro das aberturas. E quando eu fiz esse teste, já era, né, não era bem um convite, mas era um teste mesmo, né? Ó, vamos testar, porque se funcionar, tem capital para a gente botar nisso daí, para rodar dentro da Dreams e tal. E aí, em janeiro de 2023, eu comecei a rodar esse trabalho. Eu passei outubro, novembro, dezembro, 3 meses testando. E em janeiro, eu comecei a rodar esse trabalho com dinheiro, né, dentro do broker. E aí, estou completando aí 8 meses de trabalho dentro do broker. E a gente, né, foi avançando nas relações também. Hoje eu faço parte do quadro também da Dreams, trabalho para além de ser tips, né, tem outras demandas dentro da empresa. E hoje, basicamente, assim, o nosso principal serviço é um serviço de parceria mesmo, né, que no Brasil ficou conhecido como broker, que a gente administra a conta dos clientes. Né? Então, o cliente, ele nos passa o login e senha e a gente faz essa administração das contas, né? Geralmente, existe uma política de limitação dentro da casa que a gente usa, e aí a gente vai trabalhando, tem que, né, fazer reposição junto com os clientes e tudo mais, mas basicamente o nosso trabalho é esse. A gente tem vários brokers, que a gente chama, dentro do broker maior, né, dentro da gestora, a gente tem vários grupos, né, uma equipe, cada tipster cuida de um broker,
Então, cada conta vai para um broker, assim, não é coletivo, digamos assim, individual, nosso trabalho até hoje, pelo menos, né? E, né, a gente vai trabalhando nesses blocos de contas, né? Cada tipo, a gente tem 4 brokers, e a gente tem tido um resultado muito positivo, e, enfim, estamos crescendo, né? Estamos crescendo como empresa também, estamos fazendo assessoria técnica, né, de gestão, de finanças, de tudo, para poder ter sustentabilidade dentro do mercado, assim, né? Então, a gente quer, né, daqui a 10 anos ter DRINs ainda, então tem que pensar daqui a 10 anos como é que vai ser, e a gente tá fazendo isso aos poucos, então tem todo um trabalho técnico nas apostas, mas tem todo o trabalho de gestão, de finanças, a gente, né, buscar, né, trabalhar nesse meio. E, Eric, uma pergunta em relação à empresa, né? Quantos funcionários tem atualmente a Dreams? E também se tem algum limite de contas que vocês trabalham? Como funciona essa questão para o pessoal que... Vamos supor que eu queira colocar uma conta no broker, eu quero colocar no broker seu, por exemplo, do Tipster Eric. Tem alguma fila de espera? Como funciona essa questão dos limites atuais que vocês estão trabalhando? Você tem também alguma otimização no sentido de que não coloca muita conta para também não levantar muita bandeira para a questão das limitações? Tem esses estudos assim? Explica um pouco para a galera. Tem. A gente tem o indicador é fácil, é a unidade em reais, né? O máximo de unidade que um broker suporta é o que a gente faz uso, né? Então, não ultrapassamos esse limite justamente por causa disso que você falou. Primeiro, porque isso daí é experiência, não tem nada que é experiência e um pouco de especulação, né? A gente especula que quando passou desse limite daqui, começou a ter muito drop de odds e começou a aumentar uma taxa de limitação por causa dos drops, né? Então, a gente foi ajustando até que hoje a gente tem um número, né, máximo para os 4 brokers, assim, né? Então, se bateu a unidade máxima, juntando todas as contas do broker, a gente abre fila de espera, né? Então, hoje, né, a gente tem um broker que está 100% ocupado, que é o broker do Caio, né, que tem fila de espera, e os outros ainda têm vagas. Umas, né, aí vai depender muito da reposição de contas e tal, mas os outros ainda têm vaga. Mas sempre tem esse limite, assim, né? E a questão operacional da empresa, assim, todos os sócios, né? Então, todo mundo tem tarefa, né, específica, e a gente tem funcionários também, e tem 2 assessorias que a gente trabalha, né, para nos ajudar em tarefas específicas, né? Marketing e uma assessoria de gestão, assim. E tem, por Mas exemplo, é Eric, isso. por exemplo, eu bem quero enxuta, entrar. é uma empresa enxuta. Eu quero entrar no broker do Eric. Tem um valor mínimo de banca que eu tenho que ter, um valor mínimo, no caso, de unidade? Como é que funciona assim? Porque eu imagino que deve ter um valor mínimo, né? Tem, porque a gente tem uma nota de corte que tem a ver com os nossos custos, né? Então, por exemplo, se uma conta de R$1.000 do Tiago e uma conta que tem R$10.000 do Jonas, as 2 contas vão me dar exatamente o mesmo trabalho. Sim. E elas vão me dar exatamente o mesmo custo. Não tem diferença. Então, a gente tem que ter uma nota de corte, né? Então, todos os brokers têm uma nota de corte também de banca mínima. O meu, por exemplo, é 10.500. Né? A conta tem que ter 10.500. E aí, de banca, no caso. De banca. De banca depositada, né? E aí a gente considera que a gente chama, para facilitar assim, a gente chama de capital de giro, né? A gente tem que ter um capital de giro na banca, mas a gente sugere que a banca do investidor seja bem maior do que isso, né? Então a gente, por exemplo, no meu broker, a gente pede 30 unidades. Esses 10.500 deveria representar 30 unidades, né, de 100 unidades que o cliente tem. Onde é que está esse capital do cliente? Aí cada cliente vai resolver onde é que está, mas a gente sugere, porque pode precisar de uma reposição, né? Então, a gente nunca pede a banca toda do investidor lá, porque não precisa realmente, assim, é um modelo de negócio que não precisa você arriscar tudo do cara, então você pede
uma parte e vai gerenciando, e isso é o suficiente, né, para você fazer uma gestão de risco boa, né, num ambiente que tem muita variância e tudo mais, mas quando você trabalha com a gestão de risco boa, você deixa confortável para todo mundo. Assim. E falando mais de parte técnica, assim, você disse que está trabalhando mais agora com aberturas, né, no broker. Esse tipo de aposta que você está fazendo, imagino que na Bet365, é possível também fazer, por exemplo, na Pinnacle? Como é o funcionamento do mercado nas tuas apostas? É só possível fazer na 365, na Pinnacle o limite é mais baixo ou abre depois do que na 365? Por que na 365 e não em outras casas, digamos? Assim, hoje a minha metodologia ela pode ser utilizada em qualquer momento, né? Faltando uma hora para o jogo, faltando um dia, ou na abertura do mercado. Então, a gente, inclusive, está fazendo vários testes, né, Davi, dentro dessa possibilidade. Mas por que na Bet365? Porque, de forma geral, é onde aguenta, é onde tem uma liquidez maior no mercado, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, sem exagero, né? Abrir um jogo da Argentina B, segunda divisão da Argentina, né? A Bet365 aguenta R$25 mil e a Pinnacle aguenta 1.200, né? É um negócio assim, diferença. desproporcional, assim, né? Então, você consegue trabalhar com um volume financeiro dentro da Bet365 de forma absurda, né? Então, isso falando de abertura, imagine lá na frente também, né? Então, você tem uma margem de liquidez muito grande para se trabalhar. Então, de forma geral, né, o ponto principal da gente trabalhar com a casa específica é isso, né? E fazer a gestão de contas na Bet365 é mais tranquilo também do que em outras casas, né? Então, para a gente é um pouco disso. Tecnicamente falando, tem muito a ver com a liquidez. E tem aberturas que realmente a Bet365 faz antes da Pinnacle, né? E geralmente, né, são aberturas bem erradas, né? Não tem a qualidade da Pinnacle. Mas quando abre depois ou quando abre simultaneamente, tem a questão da liquidez aí, que é o que faz a gente sobreviver, que é girar, né? Você girar 20 mil numa aposta e girar 800, né? É uma diferença absurda. Sim. Imagine multiplicando isso por 100, 150, 200, 300 apostas por mês. Então, é uma diferença muito absurda, realmente. Boa, bacana. Uma pergunta agora para o Davi. Então, como que é feita a questão da divisão dos lucros, né? Porque o cliente vai deixar a conta, aí a princípio ela será rodada até a limitação, acredito, né? Ou talvez quando o cliente quiser parar, ele também pode parar. Como funciona essa questão? E como que é feita a divisão dos lucros? Se é meio a meio, se tem uma divisão, sei lá, 40-60, e conta também um pouquinho na questão do prejuízo. No prejuízo, tem também questão de divisão de prejuízo, ou tem alguma, por exemplo, prioridade para o cliente, se saiu no prejuízo, está colocando uma outra conta logo de cara para estar rodando? Como funciona essa questão aí dos clientes? Assim, o modelo que a gente trabalha é um modelo bem padrão, né? Que já é, assim, de questão de comissionamento. Os lucros são divididos 50-50. 50% fica para o investidor, 50% fica para o broker. E daí a gente tira o pagamento de todos os custos, né? Percentual do chips, enfim, software, que a gente utiliza alguns softwares de replicação e tal. E aí a questão, em caso de prejuízo, a gente não ressarce o cliente, a gente não adota essa linha de raciocínio, porque a gente entende que é um investimento como qualquer outro e que o cliente tem que lidar com os riscos de estar investindo nisso. Se você aplica um dinheiro na bolsa e aquela empresa quebrar, a empresa não vai te ressarcir, a bolsa não vai te ressarcir. Então a gente entende que quando o cliente entra, ele está ciente dos riscos e a gente também deixa isso bem claro no contato inicial com o cliente. A gente sempre busca entender o máximo possível se o cliente não está fazendo uma alavancagem ou está colocando uma grana que ele não tenha condições de perder, enfim. A gente, por mais que seja difícil, né, ter a certeza, a gente busca fazer isso aí. Já aconteceu algumas vezes, principalmente quando eu lidava direto com o cliente, de eu dizer, cara, não, isso eu acho que não é o momento, e indicar um outro trabalho, um outro serviço, fosse mais tranquilo para ele, entendeu? Caso haja uma limitação no prejuízo, que acontece por vezes,
o prejuízo que o cliente teve é adicionado no capital inicial da próxima conta. Se ele colocou uma conta com 10 mil e limitou com 8, ele tem prejuízo de 2 mil naquela conta. E ele nos passa outra com 10 mil, o capital inicial dele se torna 12. Então a gente só começa a comissionar depois que recuperar os 2 mil que ele perdeu na conta anterior. Então é bem tranquilo. A única coisa que a gente realmente controla é de não levar o prejuízo de um broker para outro. Se o cliente tem um prejuízo no broker do Eric e ele em algum momento desiste de estar no broker do Eric, o prejuízo é do broker do Eric. Então, se no futuro ele quiser voltar, a gente vai buscar o prejuízo que ele teve naquele momento que ele saiu, mas não é levado para um outro broker que tenha dentro da Dreams, entendeu? Uma outra opção de investimento dentro da Dreams. Mas tudo é feito de forma bem tranquila mesmo assim. E Davi, como é que funciona hoje os tipsters, né? Quem são os tipsters hoje que estão na Dreams, que tem os seus brokers? E também como é que funciona essa captação de tipsters? Vocês estão querendo mais tipsters? Por enquanto vocês vão manter os tipsters que vocês têm para oferecer? Como é que funciona também essa parte de crescimento e de oferecer mais opções, né, para quem quer investir na Dreams? Então, assim, a gente enxerga várias possibilidades, né? No começo a Dreams era só eu, não tinha outro apostador, era só eu, mas aí com as dificuldades que a gente teve chegou um momento que eu não conseguia mais colocar dinheiro de terceiros dentro do trabalho que eu fazia. E daí surgiu a necessidade da gente expandir, né? Visto que eu tinha um capital de investidores, assim, bastante significativo. Qualquer pessoa que eu lançasse ali naquele momento, os meus investidores que estavam sem a opção de investir comigo, eles abraçariam. E aí a gente fechou. Hoje o nosso time de apostador, ele é composto por 4 apostadores. O Eric, né? O Hugo Guedes e o Caio Barbosa. E agora, no início de agosto, entrou o Wendson. A gente tem intenção de expandir, só que ao mesmo tempo a gente entende que tem que ser um processo mais cauteloso, digamos assim, porque a gente avalia alguns indicadores. A gente não olha exclusivamente para o resultado, né? Para a gente é mais importante o todo. Em algum momento a gente pode captar um apostador que a curto prazo tem um resultado menos significativo do que outro, mas que os indicadores desse apostador nos deu um indicativo que no futuro ele vai ter um trabalho mais sólido. Então a gente busca dentro dessa captação vários fatores, né? O fator psicológico do apostador, como ele lida com situações difíceis, qual o nível de profissionalismo dele relacionado a conhecimento, como os indicadores estão se comportando dentro do trabalho dele. E aí, a partir desse momento que a gente entende que o apostador tem um potencial, a gente já tem dentro do nosso time um setor que é focado para a preparação de novos apostadores. Então a gente tem esses 4 ativos hoje. O Eric passou pelo momento de preparação, apesar de já ter um nome imenso, ele passou 3 meses preparando, adaptando, a gente fez ajustes no período, enfim. O Wendson passou por isso também, apesar de já ter um resultado consolidado. E hoje a gente tem, dentro dessa perspectiva de colocar novos apostadores, alguns apostadores em avaliação, digamos assim, mas a gente busca estar completamente apropriado daquilo que o apostador pode nos oferecer. Se a gente entende que aquele apostador está preparado para dar o passo seguinte, né, que é o passo para lançamento, a gente continua até fazer o lançamento dele numa forma que já está meio que padronizada pela Dreams, entende? Então é isso. A gente tem intenção, mas é um processo que é bem cauteloso. Legal, eu deixei aí o Instagram, entrei agora para o pessoal conhecer o Instagram da Dreams.
para quem quiser, se interessa por mais por esse lado de investir nas apostas, né? Porque aqui nas apostas eu acredito que muito da Dreams vem pelo seu background, né, Davi? Você começou como um investidor e depois você se tornou um apostador. Então, de certa maneira, eu acredito que é um pouco mais fácil você começar como um investidor, porque você começar como apostador, criar uma metodologia, isso demora anos até você encontrar uma forma de ser lucrativo, né? Não é de uma hora para outra. E você já entrar com uma gestora dentro de uma empresa que é séria e você já vê que aquilo ali é possível ganhar dinheiro nas apostas, já te abre a cabeça, ó, cara, talvez agora eu vou começar a estudar isso de forma mais séria, porque é possível ganhar dinheiro realmente nas apostas. Às vezes o cara começa muito iniciante e já quer aprender, fazer tudo sozinho e toma muito na cabeça e perde aquela noção, putz, isso aqui não serve pra mim, as apostas não dá pra ganhar dinheiro, e já cria uma imagem negativa das apostas que realmente é difícil, é pra poucos realmente você ser um apostador lucrativo, mas é possível, você tem que estudar durante muito tempo, e a Dreams e outros brokers já abrem esse caminho, né, pro apostador mais iniciante. Se eu tivesse que recomendar para quem está iniciando nas apostas, começa com uma empresa séria, investir, não precisa ser a Dreams, tem outros brokers também, como o do Lewandowski, que a gente trouxe aqui no Boteco, que são boas empresas que você já vai estar investindo em bons tipsters, e aí a partir disso, se você se interessar realmente em estudar, em criar uma metodologia, você pode, a partir disso, né? Eu acho que é um bom caminho para quem inicia, né, Davi? Eu entendo como um processo de evolução. O nosso mercado passou por vários momentos. O brasileiro, no contexto geral, assim, né, ele sempre se destacou nas apostas, né? Tanto que você pegar o Blogbet, que é uma plataforma internacional, vários apostadores brasileiros como o Jonas se destacaram lá por muito tempo. E o mercado ele vem se adaptando, cara. As casas de aposta elas vêm impondo dificuldade mês após mês, ano após anos, que vai mudando o cenário. O intuito de todo bom apostador em 2018, 2017 era ter um grupo VIP. Hoje, para mim, é inimaginável você ter um trabalho lucrativo e tentar pensar em tornar um grupo VIP, entendeu? Rentabiliza muito menos. A possibilidade de você rentabilizar e ter um trabalho tranquilo, de ter investidores com potencial de te dar uma estrutura de trabalho tranquilo num broker é muito melhor. E o mercado continua se adaptando. Hoje a gente já discute internamente qual o próximo passo da Dreams, porque apesar de popularmente o broker ter essa estrutura de broker ter ficado famosa no último ano, nos últimos 2 anos, já é uma estrutura que já está se adaptando. Então, a gente está sempre pensando em algo melhor, e hoje, assim, cara, eu tenho certeza, se na época que eu comecei a entender sobre investimento, sobre apostar, já existisse a estrutura de investimento que tem hoje, como os brokers têm, eu teria ganhado muito mais no meu início, entendeu? Porque eu quebrei muito mais a cabeça, eu perdi muito mais dinheiro fazendo coisas que eu acreditava que era certo e não era, entendeu? Porque, querendo ou não, naquele momento, estava na minha mão. Eu que dava o clique, se eu dormisse no momento que o cara fizesse o envio, eu ia perder a aposta, Claro, se eu estivesse viajando, eu ia perder. Apostas, né? Era muito mais trabalhoso, né? E a conta estava na minha mão. A chance de eu fazer uma merda, ver meu time do coração jogando, ver o tenista que eu gosto jogando e fazer uma aposta ruim era muito maior, entende? Então, assim, hoje essa barreira de entrada, que hoje basicamente, para você entrar sinceramente, eu não conheço grupos que entreguem resultados de maneira sólida. Você pode ter até um grupo que seja lucrativo, mas vai ser muito difícil de seguir por todas as dificuldades que as casas de apostas colocam hoje. É muito mais tranquilo você iniciar a partir de um broker, entendeu? Você tira toda a responsabilidade psicológica, responsabilidade de horário e coloca na mão da pessoa. O único risco seu vai ser o risco capital, que você teria de toda forma, entendeu? Então, eu acho é uma imensa oportunidade para quem está iniciando. Tanto que hoje, dentro da Dreams,
até da época que era só eu mesmo que fazia administração de contas, tem muito cliente que não entende de aposta. Ele nos fornece a conta, coloca o capital dentro e aperta a minha mão e diz assim, Davizão, vamos pra cima, entendeu? O cara não sabe o que é um handicap, o cara não sabe o que é over, não sabe o que é under, não sabe o que é nada. Ele tá investindo o capital dele como qualquer outro investimento. Então, assim, é uma oportunidade muito grande. Eu acho que esse é o nosso maior desafio, né? Tornar popular o investimento em aposta esportiva como qualquer outro investimento. E não algo que seja visto como algum tipo de vício ou preconceito, qualquer um que seja. Boa. Top demais. Uma pergunta agora para o Eric. Eric, em relação assim à questão das limitações, acho que é um pouco mais específico talvez para o seu broker, né? Com você como sendo o tipster, não sei se os outros tipsters também trabalham mais com a questão do handicap. Pelo fato de ser um mercado mais profissional, handicap asiático, na Bet365, tem menos limitações e também demora mais para limitar do que, por exemplo, ficar apostando em mercados mais como escanteios, mercados mais recreativos, vamos dizer assim, ou não tem relação nenhuma, assim, essa questão de trabalhar com mercados asiáticos, vai limitar da mesma forma? Esse debate, essa questão é uma questão complexa, por quê? Porque ela é pura observação, né? Então, vai depender muito de quem está olhando e de como se avalia essa questão. Qual é a nossa avaliação dentro da DRIMS? A gente mede a longevidade de todas as contas, né? Qualquer conta que entra na DRIMS está lá registrada a longevidade dela, que é o dia que ela entrou até o dia que ela foi limitada. E a gente observa que quanto maior a liquidez, tá? Ela tende a demorar mais. Por que tende? Porque é muito louco, né? Eu posso fazer uma aposta na primeira divisão da Inglaterra e amanhã a conta ser limitada. Assim. Então, pô, Eric, você não falou que quanto maior a liquidez do mercado e do campeonato, mais demora? Sim, é a tendência geral, mas não é a regra geral, assim, né? Sempre vai acontecer. Então, por isso que fica muito no campo da observação, né? E a gente tenta sempre registrar. Mas, de forma geral, a gente observa que quanto maior a liquidez do mercado e da liga, tá? Porque não adianta só ter um mercado, porque se você apostar no handicap asiático da segunda divisão do Sudão, não importa que é handicap asiático, entendeu? É a segunda divisão, segue sendo a segunda divisão do Sudão. Então, tem a ver com o mercado, sim, mas tem a ver também com as ligas. E, no fundo, tem a ver com uma questão só, que é a liquidez. Então, quanto maior a liquidez que as contas vão apostando, você tende ali a ter uma durabilidade maior. Essa é a única observação que a gente consegue fazer de forma geral, assim. Mas, quando você entra... Veja, isso daqui já está no âmbito especulativo. É uma especulação nossa, a gente não tem como cravar. Mas quando você começa a entrar em mais detalhe, você vai especulando mais ainda. Então, você perde mais o controle ali do que você está tentando avaliar, né? Então, a gente faz uma leitura mesmo de forma grosseira, assim, sobre essa questão da limitação. Tem perfil de cliente que gosta, que limite rápido, com possibilidade de risco maior, consequentemente de lucro maior. Tem cliente que prefere uma taxa de lucro menor e que a conta dele dure 6, 7, 8 meses, 4, enfim. Tem perfil de clientes que varia muito em relação a isso. E a gente tem mais ou menos assim a noção, né, por essa conta, do perfil dos nossos brokers, né? Tem broker que limita mais rápido, tem broker que limita mais lento, tem broker intermediário, né, que fica entre os dois. Então, a gente também tem os nossos... o perfil do apostador, o mercado que ele trabalha também moldou o perfil do broker dele em relação à limitação, né? Não foi uma mera escolha, né? Ninguém fica escolhendo como é que vai ser, porque depende do mercado. Apesar de você poder reagir ao mercado, mas... de forma geral, os nossos brokers também têm esse perfil relacionado a essa sua pergunta, assim, de limitação, de liquidez e tudo mais. E aí o cliente também vai se adaptando onde ele acha melhor, né? Porque tem isso, esse perfil do broker vai determinar também o perfil do investidor, né? Então, se você tem um broker que limita mais rápido, você quer seguir investindo, né? Você tem que ter uma conta para repor mais rápido, enfim. Tem um pouco disso também.
E qual Boa. que é a relação, Eric? Você falou ali que aposta mais nas aberturas. Qual que é a relação da limitação com as aberturas? Normalmente uma conta vai ser limitada porque trabalha mais nas aberturas, uma conta que vai ser menos limitada, ela vai ser, você vai colocar mais apostas mais próxima do jogo. Tem alguma relação ou não tem nada a ver isso? Tiago, assim, a gente não conseguiu observar essa relação assim tão a ver com a abertura. Tem mais a ver com a liquidez. Eu vou repetir o exemplo vou até subir de divisão, primeira divisão do Sudão. Nem sei se existe, mas quando abre um handicap asiático da primeira divisão do Sudão e quando abre um handicap asiático no Brasileirão, veja, não importa muito que seja abertura, segue sendo Sudão e Brasileirão. Sim. Então você tem que ter essa relação da liga mesmo, assim, né? Da liquidez geral da liga. Porque, vou dar um exemplo, o two-day do Sudão deve limitar mais do que a abertura do Brasileirão. Tá? Aí o Davi pode, né, entrar nesse debate também. Então, tem muito mais relação mesmo com a liquidez, né? Como a liquidez da Bet365 não é pública, você não sabe o que é que tem ali, né? Aí a gente também fica especulando liquidez pela nossa experiência, né? Mas de forma geral mesmo, a gente não tem uma associação direta à abertura. Mas vamos pegar só o exemplo do Brasileirão, certo? A abertura do Brasileirão e o two-day do Brasileirão tem uma diferença absurda de liquidez. Então, é óbvio que a abertura do Brasileirão tende a limitar mais do que o two-day do Brasileirão. Então, sim, tem a ver, mas não tem a ver só com isso, né? Então, tem que fazer uma leitura geral, assim, das coisas, né? Mas é um pouco disso mesmo. Né? Tem que entender. Mas vamos pegar assim, se você pega o Brasileirão no handicap asiático, né? Quando você puxa para uma abertura anterior, que é a abertura de Moneyline, DNB, dupla chance, né? A gente acredita que ali tem uma chance um pouco maior de limitação do que o handicap. A gente especula só, né? Sim. A gente estava até a vir fazer uns estudos esses dias para fazer uns testes, mas é tudo especulação. Mas qual é a grande relação disso? É a questão de liquidez do mercado mesmo, né? A gente acredita que aqui, depois que eles ajustam um pouco melhor no Moneyline e tudo mais, que eles abrem no handicap, eles tendem a abrir com uma liquidez um pouquinho maior, né? Não essas coisas todas também não, mas um pouquinho maior. Então a gente acredita que esse gap de liquidez dá uma durabilidade maior média para a conta. Mas, repito, é tudo especulação e registro, né, pessoal nosso, né, dos nossos clientes, e a gente tem que especular em cima desses números. Quero fazer uma pergunta para vocês três, vocês que trabalham mais com apostas em futebol. O Davi está há muito tempo investindo. Acho que vocês três podem dar essa opinião. Falando mais até do Campeonato Brasileiro, primeira divisão e também Série B, que eu sei que o Eric trabalha há muito tempo, conhece muito a Série B. Ainda é possível ser lucrativo, por exemplo, eu sei, em aberturas muito provavelmente sim, né? Você consegue pegar desajustes, mas assim, num two-day, no mesmo dia do jogo, até um dia antes do jogo no Brasileirão Série A, no Brasileirão Série B, ainda existem muitos erros de precificação, seja na Bet365 ou na Pinnacle, ou é difícil no two-day hoje encontrar valor? Assim, de 10 jogos da rodada, vai encontrar em 1, 2 no two-day algum tipo de erro, ou não vai encontrar nenhum, assim, se tem uma média, assim? Bom, eu vou falar por mim, assim, né? Tipo, Série B segue sendo uma farra. Por quê? Porque o mercado erra muito, não é a abertura não, é o mercado, já depois que o dinheiro tá rolando, assim. Os caras, assim, tem uma... É histórico, é ano após ano, assim. Entra um dinheiro enviesado com muita frequência na Série B. Né? E aí vai surgindo um valor com uma frequência maior do two-day na Série B, historicamente falando. Na Série A, não. A Série A é bem limitada no two-day, realmente. Mas tem bastante oportunidade nas aberturas. Né? Por exemplo, nas aberturas, eu tenho mais apostas em 2023 na Série A do que na Série B. Ou seja,
pela minha metodologia, a Série B está abrindo mais justa do que a Série A, né? Mas, porém, se você puxar mais para frente, para perto do jogo, você vai ter um volume de aposta muito maior na Série B. Por quê? Porque o mercado se posiciona muito errado na Série B. E aí você basicamente faz contra-ataques ali. Então, basicamente é isso assim que eu tenho observado, né? Série A é um capeta, assim. Série A é um negócio, um bicho doido de lidar. Você tem que ser muito bom se você deixar um pouquinho mais para frente, porque é um mercado muito justo. Assim. Uma forma de trabalhar na Série A, Thiago, respondendo também a pergunta, no Today, é tentar acompanhar os twitters dos times assim que sai a escalação uma hora antes do jogo. Porque às vezes, vamos supor, principalmente agora, né, que está tendo fase de quartas de final, oitavas de final de mata-mata, até fase de grupos de Libertadores, né, ou Sul-Americana, tem Copa do Brasil também. Então, os times, eles nem sempre vão estar sempre focados no Brasileirão. Então, muitas vezes os técnicos vão priorizar as Copas, priorizar o mata-mata, priorizar uma fase de grupos de Libertadores. E isso deixa meio que aberto. O técnico vai poupar ou não vai poupar, e aí ele deixa na dúvida se um jogador importante vai entrar em campo ou não. E aí só vai ficar sabendo mesmo uma hora antes do jogo. Claro. Então, quem, assim, ficar dando F5 no Twitter ali uma hora antes do jogo, saiu a escalação, viu que o cara não vai jogar, possivelmente você vai conseguir uma entrada de valor ali, talvez, pelo fato de ser um dos primeiros que estão analisando ali a questão das odds, né? Então, no Today, acho que é mais tentar meio que especular nesse sentido, de tentar pegar uma informação ali de Twitter, que acabou de sair ou não, ou, por exemplo, vamos supor, começou a transmissão na TV, viu que tá uma chuva muito forte, alguns casos assim, que a bola não vai rolar, por exemplo, tentar buscar um under ali, que a odd não corrigiu ainda no mercado. Então, é mais nesse sentido, para tentar mais baseado em notícias. Essa é a minha visão, pelo menos, falando mais da Série A em relação do que a Série B. Né? Acho que a Série B, o Eric domina bem mais, tem mais capacidade de falar, mas a Série A eu acho que é mais por aí. Legal. Assim, não é a minha especialidade de futebol, não é o que eu domino, mas... É o Fortaleza, né? Mas eu posso falar baseado na experiência do que a gente passa dentro da Dreams, né? E do que eu troco de ideia com os meninos. Pode falar um pouquinho também, Davi, como era na tua época lá, quando você seguia o Danilo, você também conhecia o Jonas, mudou muito é outro o mercado do Brasileirão? Hoje, totalmente. Totalmente. Assim, do Brasileirão mudou pouco, porque naquela época também já era ajustado, mas havia bem mais possibilidades do que hoje. Mas assim, contextualizando a minha opinião sobre isso, eu acho que no Today existem oportunidades, mas são oportunidades que o mercado dá de movimentação errada, que foi um pouco do que o Eric falou. O Caio Barbosa, que é um dos nossos apostadores, esses dias, e assim, não foi porque foi green, é porque encaixou no modelo dele, ele fez e funcionou. Todos os nossos apostadores trabalham com modelos quantitativos, não são qualitativos, eles não colocam o peso do elenco ou algo do tipo dentro do modelo de trabalho deles de forma direta, tipo um desfalque ou não, entendeu? Basicamente são modelos que trabalham a expectativa. E aí o Caio tinha uma precificação, se eu não me engano, o evento era Flamengo e Olímpia, de mais um. O preço dele justo era mais 1,5 menos 1,5. E na virada do dia anterior do jogo para o dia do jogo, entrou uma caralhada de dinheiro e a linha foi para mais 2 do Olímpia. E ele pegou. E foi assim, ele pegou, passou ali alguns minutos, a linha voltou para 1,5. Então ele teve um fecho muito positivo. E deu green, entendeu? Sim, é um evento grande, é um evento de Libertadores, oitavas de finais de Libertadores. Então, assim, os meninos têm feito muito teste disso. O Eric tá com um teste rodando já há algum tempinho. O Caio já vem colocando isso em prática. E erro vou dizer que de apostas ruins são mais frequentes do que parece, entendeu? Porque se entra um dinheiro burro de um lado, consequentemente vai abrir valor do outro, entendeu? Então, assim, o modelo do Eric é quantitativo. Se tiver outro cara com modelo qualitativo, achando que tem valor ali do outro lado, ele socar dinheiro, vai abrir valor pro Eric, entendeu? Então sempre vai ter essa disputa. Então, óbvio, é válido, sempre que acontece isso, uma movimentação muito estranha, o Caio, eu sei que ele faz isso, ele dá uma pesquisada, vê se aconteceu alguma coisa de muito estranho, se teve um desfalque, se esse desfalque é tão relevante ao ponto de mudar tanto a linha, mas é aquela olhada superficial, para não ser pegue pelo mercado também.
Mas eu acho que, principalmente em ligas que tendem a ser mais justas como o Brasileirão, as oportunidades estão nessas movimentações erradas mesmo do mercado. Entendi. E falando um pouco mais assim de metodologia, análise, como você trabalha hoje? O próprio Davi já falou um pouco que é uma metodologia mais quantitativa. Hoje você já não assiste mais jogos, Eric? Já pode só curtir, vai tomar uma cervejinha, sair para o restaurante? Ou ainda você acompanha jogos assim para complementar a tua análise quantitativa e de dados? Inclusive, a minha participação no Boteco aqui com o Jonas, não sei se o Jonas vai lembrar, eu falei um pouco disso, né? Naquela época, talvez eu não... Assim, é porque é muita coisa que a gente faz na vida, mas naquela época eu acho que eu estava completando a minha transição, né, para o modelo 100% quantitativo, assim. Eu não lembro ainda se eu precificava must-win, essas coisas lá. Mas foi um processo de transição, né? Eu assistia todos os jogos, dava notazinha, fazia cobertura no ao vivo, apostava em live, fazia todo o protocolozinho assim. E com o passar do tempo eu fui mudando bastante. Foi um processo, na verdade, de adaptação, né? Então, eu até contei isso eu lembro. Eu contei no primeiro episódio do Boteco. Tipo, eu dava a minha nota lá, assistia os jogos, lia resumo e dava a minha nota. Depois eu terceirizei isso para empresas de dados que davam notas também. Eu disse, pô, não é possível que minha nota seja melhor do que a desses bichos. Ou então que eles errem tanto que vá me viabilizar meu trabalho, assim, né? Então, comecei a terceirizar coisas que eu fazia, né, de forma qualitativa, assim. E hoje em dia o meu modelo de trabalho é 100% quantitativo, né? Então a gente só mexe com dados, né? E vamos dizer assim, a gente deixa o volume resolver, né? Então você tem uma imprecisão, todo modelo é impreciso, seja ele qual for, né? Então você trabalha para que ele seja o mais preciso possível. Você vai melhorando ele durante o processo, né? Também, e é inevitável, você vai errar. Você vai pegar um time reserva que você precificou como titular. Vai acontecer isso várias vezes. Mas a questão é que você dilui isso no volume, né? Você vai lá e no volume isso vai ser diluído. Então essa é uma escolha nossa, assim, metodológica realmente, porque você acaba ganhando com a metodologia quantitativa, Tiago e Jonas, você acaba ganhando espaço de trabalho, né? Então, com a minha metodologia, eu posso trabalhar com a segunda divisão do Sudão, que não sei por que me apareceu Sudão na cabeça. Não é? Tá o Sudão desde o início do Boteco. Se o meu banco de dados estiver cobrindo, né? Se estiver registrando o que eu preciso lá do Sudão, eu trabalho no Sudão. Então, essa é uma liberdade desse tipo de metodologia, né? É claro que é uma metodologia, é isso que eu estava te falando. Eric, você acredita que essa metodologia ela tende a errar mais do que uma metodologia de um especialista em Série A? Pode ter certeza que sim. Mas como tem um volume absurdo, esse erro vai diluir um pouco. Se você tiver vantagem sobre o mercado, é óbvio. Esse erro tende a diluir a um ponto que ele é quase que imperceptível, ou ele não vai ser decisivo na sua lucratividade. Então, tem um pouco disso. Então, de forma geral, é isso. Não assisto mais jogo, assisto o jogo que eu quero para... Continuo assistindo meus joguinhos da Série B, tá, Jonas? Sim. Assisti o Mirassol essa semana. Então, sigo assistindo por prazer mesmo, assim. Mas para trabalhar, já não assisto mais nada, assim. Absolutamente nada. Então, é basicamente 100% banco de dados e fórmula matemática para dar um preço e a gente tentar vencer o mercado com alguma fatia ali para ser lucrativo. Isso te abre mais oportunidades, né? Te abre mais oportunidades de outras ligas que você não trabalharia, porque você está assistindo jogos da Série A e da Série B. Você não tem tempo para assistir jogos do Sudão, jogos do Iraque, jogos do Paraguai. Então, se você tem uma metodologia já mais quantitativa, te abre mais leque e mais oportunidades de encontrar aposta de valor em outros mercados que você nem conseguiria trabalhar se não trabalhasse dessa forma, né? Com certeza. E, assim, eu gosto muito de futebol, gosto pra caramba de futebol.
Mas eu comecei a entender que o meu trabalho como apostador, eu renderia mais se eu me afastasse mais dessa ideia, né, de você ter que fazer um termo que representa um pouco, não é uma condenação do termo de quem faz, mas representa o que eu quis me afastar, que é o termo da leitura do jogo, né? É um termo muito forte, muito utilizado, hegemônico no Brasil, inclusive, eu acredito. Mas eu preciso me afastar dessa leitura de jogo, porque eu não sou bom nisso, eu preciso trabalhar com outra coisa, né? Então, é um pouco disso, assim, mas tem um fato curioso, como eu gosto muito de futebol, o fato de eu não assistir jogos, né, para trabalhar, eu tenho esse tempo ocioso, digamos assim, né? Eu lembro muito bem quando eu trabalhava com Série A, Série B, só essas duas de Série C, tinha sábado que eu acordava 10h30 da manhã, começava o jogo às 11 e eu só ia para trabalhar quase meia-noite, com o último jogo do sábado. E na Série A, Série B, Série C, tem jogo quase de segunda a segunda no calendário brasileiro. Então, se trabalha muito, assim. E como eu não assisto mais jogo, eu tinha que assistir, porque eu fazia cobertura, eu fazia live, fazia tudo. Eu fico... Por exemplo, essa semana eu assisti Atlético Grau e Sporting Cristal, né, no Campeonato Peruano. Assisti porque eu queria assistir. Botei na televisão, botei no celularzinho, repliquei e assisti a pelada, assim. Então, de vez em quando eu passo um jogo com o Davi assiste também. Então, esse jeito de trabalhar me permitiu também seguir assistindo coisas de forma mais tranquila e coisas que eu nunca imaginei assistir, assim. Então, de vez em quando eu me pego assistindo o campeonato da Letônia, e tem uns brasileiros lá que jogou no Atlético, tudo, que é o Matador, e eu fico assistindo futebol aleatório, assim. Então, sobrou até espaço para um hobby que eu sempre tive associado com minha profissão, que eu precisava assistir, mas agora eu assisto porque eu quero, para me divertir, para conhecer o futebol alternativo, que eu sempre gostei muito. E é isso. Show de bola, Eric. E eu queria dar uma pergunta para o Eric também, em relação à precificação, essa questão aí de utilizar dados mais quantitativos, e também está um pouco na linha do que a gente já conversou no nosso boteco de antes, Eric, que é utilizar realmente uma estatística mais qualitativa, né? A gente está vendo cada vez mais a questão do XG, inclusive a Bet365 está colocando vários XGs aí já no ao vivo, né? Que a gente consegue acompanhar o XG da partida embaixo do mapinha ali. Eu estou vendo uma tendência dos analistas aí e apostadores tentar utilizar e colocar cada vez mais essas métricas nas análises. Você acha que daqui a alguns anos as casas de aposta vão passar a olhar para essas métricas no sentido de tentar precificar melhor as partidas, de modo que vai ficar talvez um pouco mais difícil de você usar a sua metodologia, alguma coisa nesse sentido? Qual é a sua opinião em relação a isso? Queria saber a sua opinião em relação a essa atualização do mercado. O mercado está sempre em constante atualização. Você acha que o mercado vai atualizar a ponto de acontecer isso, de as casas também começarem a investir nessas métricas e tudo mais? Uhum. Ou talvez já invista, né? Talvez já invista, né? Essa atualização, ela vem de fora das apostas, né? É um boom das empresas de dados de esportes, né? São empresas de altíssima tecnologia, são empresas que estão crescendo seu capital de forma absurda e estão ganhando espaço cada vez mais. Então, tá ganhando espaço na mídia, está ganhando espaço no mercado das apostas, né? Então, esse é um contexto muito louco, assim. Então, por exemplo, você está assistindo lá a Bundesliga, do nada aparece o XGzinho lá do jogo agora, ao vivo, lá na televisão também, né? Então, eles estão entrando no cotidiano do torcedor, do apostador, né, do amante do esporte. Então, tem a ver com isso também. Eu acredito, Jonas, particularmente, que essas métricas elas já são utilizadas pelos bookmakers, pelos providers de odds das casas há mais tempo do que a gente imagina, assim, porque hoje em dia está mais acessível, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. O banco de dados que eu utilizava, na época do primeiro boteco, ele fechou hoje, não existe mais. Mas a anuidade dele era R$40 mil. A anuidade do banco de dados de XG e outras métricas de futebol era R$40 mil naquela época.
quase ninguém tinha acesso, só os clubes e, assim, um apostador comum não tinha acesso àquilo, né? E é claro que um 40 mil reais por provider não é nada caro, até pichincha, assim. Então, eu particularmente acredito que hoje está mais popular para a população em geral, para as pessoas em geral, mas esse tipo de dado ele já existe há muito tempo, essas empresas já trabalham com casas e com clubes há muito tempo, e eu acredito que o impacto é ao contrário agora, o público tentando usar, né, esse tipo de dado, mas os providers e os bookmakers já têm esse modelo prontinho há muito tempo, e acredito que não tenha nenhuma novidade para eles. Assim. Agora é só questão de comunicação e exposição para o público de forma geral, porque isso ajuda, né? Às vezes a galera entra na Bet365 só para ver o XG do jogo, para assistir o jogo. Então, quanto mais informação ela der para o seu seguidor, mais tempo ela fica logado na tela e uma chance de fazer uma aposta maior. Então, Claro. tem toda uma lógica ali por trás, que é a lógica da comunicação, né? Mas da precificação, eu acho que já são usados há muito, muito tempo mesmo, até antes de se popularizar tanto como hoje. Isso eu concordo totalmente, cara. E o que o Eric falou ali, essas informações mais precisas, né, de estatísticas e dados, poucas pessoas têm acesso realmente, né? Você vai ter que pagar uma grana alta para ter acesso, ou são poucas casas de apostas que realmente têm acesso a esse tipo de informação. E colocando o Davi na conversa, assim, hoje pro apostador, cara, o cara, assim, conheceu as apostas hoje ali, viu um anúncio no Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil, pro cara começar a ganhar dinheiro, cara, é muito mais difícil do que na nossa época. A gente conseguia, de certa forma, mesmo sem saber muito, perceber, cara, é possível ganhar dinheiro nisso aqui. Se eu fazer alguma coisa aqui diferente, se eu analisar o jogo, tinha mais brechas, mesmo o cara não tendo uma alta análise. Hoje, pro cara ganhar dinheiro realmente no mercado, ser lucrativo depois de 1 ano, 2 anos, o cara precisa desses dados que são mais difíceis de encontrar, precisa analisar muito bem a partida. Então ficou muito mais só para os peixes grandes, né, cara? Só quem realmente estuda o mercado, trabalha bem o mercado é que vai ganhar dinheiro. O apostador mais recreativo, esse cara vai estar trocando dinheiro o tempo todo com a casa ou entregando o dinheiro dele. Então, pro cara iniciante, cara, ficou um mercado muito mais difícil do que era pra gente lá no início, né, Davi? Assim, a diferença a adaptação que o mercado teve nos últimos anos foi muito grande, né? Tem uma frase que o Caio sempre fala, já falou algumas vezes, né, pra gente, assim, em algum momento que a gente esteve junto, que ele enxerga o mercado de apostas hoje como se fosse o mercado de ações em 1920, entendeu? É algo muito novo, velho. É muito novo. As casas ainda estão entendendo como funciona, entendeu? Tinha gente em 2015, 16, 17 que era lucrativo olhando a tabela, entendeu? Abria os jogos da Série D, o cara abria a tabela aqui e olhava, porra, primeiro vai jogar contra o último, tá aqui o handicap menos 25. Por que eu não vou pegar? O primeiro contra o último e tinha valor, entendeu? Tinha porque estava errado, estava precificado errado. Então, assim, hoje você já não consegue fazer mais isso. Você conseguir fazer isso vai ser... Porra, se abrir um negócio desse errado, já vai ser ajustado na primeira abertura com a liquidez mínima. Vai ser ajustado no Moneyline, no empate anula e no dupla chance. Antes de abrir o handicap com liquidez minimamente aceitável, já vai estar assim. Então, cara, a gente na Dreams, a gente acredita fortemente que tecnologia é a chave para a gente continuar sendo lucrativo. Hoje a gente tem um desenvolvedor dentro da nossa equipe, ele tem participação societária dentro da empresa, o cara entende das plataformas de aposta como ninguém, ele já trabalhava com isso antes, ele implementa vários tipos de automações, de coleta de dados, enfim, cada setor da empresa ele vai tentando trabalhar e automatizar ou trazer alguma melhoria em algum setor. Ele desenvolveu para a gente agora como a gente trabalha com modelos quantitativos, é possível que a gente faça backtest, entendeu? Então a gente consegue aplicar o modelo nas odds de abertura dos anos anteriores e saber como é que vai se comportar.
Então, hoje a gente tem um aplicativo, digamos assim, que é no site, que a gente consegue fazer backtest de qualquer esporte. A gente aplica o modelo dentro do site que ele criou. O modelo roda todos os anos anteriores de acordo com a odd de abertura e a gente consegue ter uma noção se o modelo tende a ser positivo ou não de acordo com resultados anteriores, entendeu? Então, assim, tem vários fatores que os apostadores atuais precisam se adaptar para continuar sendo lucrativo. Existem mercados de baixa liquidez que é possível ser lucrativo? Existem. FIFA, e basquete, enfim, é possível ser lucrativo de outras formas, mas de maneira consistente. Em grandes mercados, o apostador tem que se adaptar e mudando e trazendo coisas novas de fora. Cada vez que a gente conversa com alguém ou tem a oportunidade de absorver algum conhecimento com alguém de fora, a gente entende que o que a gente está fazendo aqui hoje é muito pouco. Porque o conhecimento está espalhado, entendeu? Por muito tempo aqui no Brasil, a nossa escola de apostador no Brasil é a escola de apostador qualitativo. É o cara que vai avaliar as situações dos elencos, dos jogadores, enfim, e entender se existe valor ou não. E a aposta hoje em dia é bem mais que isso, porque as casas de apostas já detêm as informações, a maioria das informações que a gente detém, principalmente em eventos maiores, né? Então, acredito que tecnologia é a chave do negócio e é uma melhoria contínua, né? Hoje na Dreams a gente tem tanto uma preocupação no sentido de ser continuamente lucrativo e continuar aprimorando a parte tecnológica dos modelos, dos meninos que trabalham com a gente, como na alocação de dinheiro, que é a outra grande dificuldade que a gente tem. Não adianta eu ter o melhor apostador do mundo no meu time se eu não tenho onde alocar as apostas dele. Então hoje, por mais que a gente queira, a gente tem ainda uma barreira financeira muito grande. Por exemplo, o broker do Caio ele é fechado. Por quê? Porque a gente não tem como alocar mais dinheiro em outro local, não tem liquidez. Então esse é um problema que a gente enfrenta dentro da Dreams. Em determinado momento o broker do Eric já teve que ser fechado também por esse motivo. Primeiro, tem uma contínua melhoria, né? Porque a gente sabe que as casas vão se adaptar a gente. E segundo, ter a opção de onde alocar dinheiro. Eu acredito que são os dois maiores desafios mesmo assim que a gente tem. Boa. Não sei se o Jonas quer fazer alguma pergunta. Vou te deixar aí, Jonas, Caetano. Boa. Show de bola o papo. Eu queria fazer uma pergunta agora, mudar um pouco de área, assim, só para cutucar vocês um pouco. Eu tô fazendo um estudo de arbitragem de aposta, né? A gente está montando um curso aqui no Clube da Aposta, Segredos da Arbitragem, e assim, eu nunca tinha feito a estratégia, eu só sei a parte teórica realmente. Eu estou colocando em prática a questão da arbitragem durante um mês para realmente ver quais são as dificuldades, questão de limitação e tudo mais. A primeira dúvida pergunta, na verdade, que eu queria fazer para vocês é em relação à limitação. Na parte de arbitragem, o pessoal fala muito em aquecer conta, né? Seria basicamente você abrir a conta na casa de aposta e ficar jogando na casa como se fosse um apostador normal, ficar fazendo múltipla, jogar no cassino um pouco, ficar fazendo um aquecimento durante um tempo e, a princípio, depois disso, a conta duraria mais, até ser limitada. Vocês acreditam nesse aquecimento? E, se sim, vocês colocam em prática ou tem alguma indicação para o cliente? Se você der uma conta mais aquecida, vai durar mais. Se você der uma conta que acabou de ser criada, talvez vai durar pouco. Tem alguma coisa nesse sentido? Quer que eu fale, Eric? Então, assim, cara, dentre todas as crenças que a gente tem no mercado de limitação de contas hoje em dia, eu acredito que pouca coisa funciona no sentido de tardar a limitação. Por experiência, por coisas que a gente já viveu, principalmente recentemente, que a gente tem tido alguns problemas aí, a gente vê que a casa de aposta consegue identificar um padrão hoje, independente de onde a conta veio. A gente chegou a perder aqui na Dreams uma conta com 2 mil de lucro, em 3 dias, 2 mil de lucro, do período que ela entrou, só que ela era 100 mil negativa antes da gente pegar, entendeu? Então, o que justificaria essa conta ser limitada no mesmo período de contas que acabaram de ser criadas, entendeu? Então, assim, pode funcionar? Eu estaria sendo aqui irresponsável em dizer que não vai funcionar. Afinal, eu não tenho a certeza disso. Mas eu acredito
Isso é uma crença minha e pelas experiências de contas que a gente já passou. A gente já limitou mais de 500 contas na Dreams. Do período Dreams, da minha parte, foram mais de 1.000 contas. Eu não acho que isso surta um efeito significativo. Acho que essa seria a melhor palavra. Sobre a arbitragem, eu acho que o que a gente tem que pregar sobre quando falar isso é que não é algo sem risco. Acho que esse é o principal ponto, porque é algo que tem risco. Muitas das casas não apoiam a questão da arbitragem. Existe o risco da coleta de lucro também, deles se devolverem só o depósito. Então, eu acho que é algo a ser explorado. Eu já fiz durante algum tempo, eu já testei, mas custo-benefício para mim não valeu a pena. Perca de conta, o lucro que estava se tendo para o tempo gasto, era melhor concentrar energia em outras coisas que me trariam muito mais retorno. Mas eu vejo como uma boa oportunidade de alavancagem para quem está começando. O cara que tem um capital baixo e que quer subir o capital dele para poder arriscar mais em outras coisas, com certeza é uma boa saída. Mas se tendo em mente todos os riscos, porque é um mercado que tem bastante riscos, que limita bastante conta e que exige uma gestão de risco muito grande, porque eu diria até que é necessário tecnologia, entendeu? Ainda não existe uma tecnologia que seja totalmente boa para fazer a arbitragem, porque depende do clique hoje em dia. Tem algumas plataformas que fazem o clique automático, mas elas ainda não são tão precisas como deveriam. Essa é a minha linha de raciocínio. E sobre limitação, eu acho que não pode ajudar, mas não é algo determinante. Não é algo que a longo prazo vai fazer tanta diferença você aquecer ou não a conta, desbugar ou não a conta. Show de bola. Eu vou passar a bola para o Eric agora. Vou complementar uma questão da arbitragem aí. Eu quero saber a opinião do Eric. Eu estou fazendo teste, né? E uma coisa que me surpreendeu bastante foi que eu encontrei algumas oportunidades. Esse final de semana mesmo, encontrei oportunidade em La Liga, encontrei oportunidade em Série A italiana e mercados de alta liquidez, handicap asiático ou mercado de moneyline mesmo. Inclusive, eu encontrei uma na La Liga, acho que era Getafe contra Girona, eu acho, não estou enganado. Aí eu fui dar uma olhada, era entre Pinnacle e Betano. Então, a princípio, duas casas, a Pinnacle é uma casa que não limita, inclusive ela aceita arbitragem, né? E a Betano é uma casa que é uma casa confiável também na comunidade e tudo mais. Aí eu fui ver o limite, né, que dava para colocar nessa arbitragem. E dava para colocar um limite de 90 mil ao todo. O limite na Betano acho que era 60 mil e a Pinnacle era 70 mil, só que aí a odd da Betano é 1,50 e na Pinnacle 3,20, 3,30, uma coisa nesse sentido. Então ia colocar 60 mil na Betano e 30 mil na Pinnacle, ia dar 90 mil de limite. Se você tivesse a banca, colocasse ali, colocava R$2.000 de lucro dava, acho que era 2%, uma coisa. R$2.000 assim, questão de você olhar a arbitragem lá, e até que durou bastante. Eu vi assim, o tempo ali, ficou aberto uns 5 minutos de oportunidade, daria tempo para colocar. Agora a pergunta para o Eric. Você acha que fazendo arbitragem, você tendo dinheiro nessas casas, volume alto nessas casas, fazendo arbitragem só nessas oportunidades aí, liga grande, mercado de handicap asiático, moneyline, você acha que dura por 1 mês, 2 meses a conta? Realmente, só filtrando nessas daí? E queria saber também a opinião de você se há a possibilidade, por exemplo, sei lá, aqui brainstorming, se daria a possibilidade de fazer um broker de arbitragem, sabe? Aproveitando essas oportunidades. Qual a sua opinião aí, Eric? Cara, a parte do broker de arbitragem, acho que eu vou dar uma viajada, mas vou responder. Sobre limitação, assim, o que a gente tem de conhecimento, como o Davi falou, né, que as casas... arbitragem não é bem-vindo para casa, assim, né? E eu vou dar um exemplo aqui, que gostei da palavra do Davi, vai no debate das crenças. Um dos nossos tipsters estava fazendo um tipo de gestão que entrava quebradinho centavos, né? Tipo, R$253,25 a aposta, assim. É uma metodologia que você sempre sai com uma unidade de lucro. Eu esqueci o nome dela agora. É famosa. Gestão americana. E aí, a gente... Assim, é observação total, tá?
a gente começou a observar, é especulação total, a gente começou a observar uma taxa de limitação maior. Foi por causa disso? Não sei. Né? Mas quem conta essa história para mim é o Hugo. Bicho, vamos mudar isso daí, porque deve ser um padrão que a casa está identificando com a arbitragem, né? Ô, Eric, só te cortando. O Caio teve um feedback de uma pessoa que trabalha dentro da casa de apostas que valores quebrados não limitam. Eles tendem a limitar mais porque é um padrão de quem faz a arbitragem. Inclusive, no curso de arbitragem, a dica é, sempre tentar arredondar, nunca colocar quebrado, né? Essa é uma dica que o pessoal que faz arbitragem faz também, nunca coloca quebradinho, dá uma arredondada. Mas, de forma geral, era um exemplo, né? De forma geral, eu acredito que é uma metodologia válida, mas que é isso, envolve seus riscos, porque ela tende a ser mais perseguida dentro das casas do que um apostador comum ali, né? Um apostador comum, para ser identificado como um alto padrão de lucratividade, você, né, tende a demorar um pouquinho mais ali para a casa te achar e tudo mais, e te convidar a se retirar. O padrão da arbitragem me parece que é mais fácil de ser identificado pelas casas, assim. Mas eu realmente, assim, é algo que eu tenho zero experiência, assim, sabe, Jonas? Eu nunca fiz na minha vida arbitragem, assim, nunca mesmo. E é só de ficar ouvindo falar, de ler, de conversar com as pessoas. E eu acredito que um broker de arbitragem seria muito difícil. Por quê? Porque você teria que administrar capital, né? Você teria que ter capital dos clientes, teria que ter múltiplas contas em algumas casas. Veja, é um trabalho danado que talvez, né, seria melhor a gente administrar capital para apostar mesmo com mais EV de um lado só, né? Ao invés de você ficar, né, apostando em várias casas e tudo mais, você, sei lá, fazer uma migração 100% para o mercado asiático, né, para uma casa asiática e tentar apostar numa alta liquidez lá. Enfim, eu acho que seria muito complexo, mas eu nunca parei para pensar se a gente para fazer isso. Eu acho que seria complexo porque para um indivíduo já é complexo, imagine para né, você já começa a envolver a administração do capital, que é algo mais difícil, com insegurança jurídica muito grande, né? Enfim, é algo que, né, tem dado problemas ultimamente no Brasil, recentemente, e aí você já envolve outras coisas para poder botar em prática um broker de arbitragem, assim. Mas eu acho que a Adri não abriria um broker de arbitragem, não, mas... já foi cogitado, tá? Já foi cogitado, mas não... Individualmente, eu acho que é uma estratégia interessante, assim como a estratégia dos bônus, assim como, né, meu amigo, você é um lobo solitário nas apostas. Você tá lutando pela sua sobrevivência. O que você faz que te deixa vivo e faz seu dinheiro render, meu amigo, tá válido, né? Não cometendo crime de manipulação de resultados, essas coisas, tá válido. Então, o cara tá lá, tá sobrevivendo com a arbitragem, assume o risco dele, abre conta, vai para lá, vai para cá. Final do ano, né? Pingou um dinheiro na conta, você tá sobrevivendo. Então, qualquer estratégia que te mantenha vivo e competitivo dentro das apostas, para mim é válida, assim. Cada um com seus riscos, cada um com suas dificuldades, com suas facilidades, né? Mas, de forma geral, é isso que eu penso, assim. E, Davi, hoje, quantas contas vocês operam, trabalham dentro da Dreams, assim? Como é que funciona essa operação? É manual? Vocês conseguem automatizar alguma parte desse processo? Como é que funciona, assim, trabalhar nas contas dos clientes na Bet365? Cara, a gente trabalha hoje, eu acho que, eu posso estar enganado, mas eu acho que em torno de 90, 100 contas, somando todos. Uma parte, 20, mais ou menos, hoje. Uma parte da operação é automatizada, a gente tem uma parceria com um replicador, e aí é um clique e a gente replica todas as apostas. Óbvio que tem as estratégias para replicar, porque não é tão simples como parece, apesar de ser prático. E o Caio Barbosa, ele tem uma estrutura própria com operadores para pegar as apostas, ele entende que assim é melhor, e aí ele trabalha dessa maneira. Mas com o Eric, o Hugo e o Anderson, a gente usa o replicador para pegar as apostas.
E quais são as ligas que o Eric, o Hugo e o Anderson trabalham, assim? Quais são as ligas ou esportes? O Eric, só não a pergunta Win. do Caio, tá? Só não pergunta do Caio, senão não dá. Não, assim, Eric e Caio, eu considero que é todas as ligas de futebol do mundo. Raras Tá exceções. bem aberto. O Caio é todas. O Eric, ele ainda faz um processo seletivo, digamos assim. Ele vai validando as ligas e jogando para a lista do que é validado para realmente colocar nas contas. E aí tem um grupo de teste, né, que ele vai testando as ligas, e aí o grupo de ligas que que estão validadas. O Caio, ele trabalha com todas as ligas, ele fez um estudo lá que entende que o modelo dele vai se aplicar em todas as ligas. Ele tirou algumas ligas, que é alguns países que têm incidência de muito fixa, de alguma coisa assim, que é Israel. Tem muito mando invertido também, que aí é uma bagunça do calendário deles, e aí o modelo não pega isso, entendeu? Aí ele tirou isso aí. O Anderson é futebol, é mais ou menos parecido com o Eric também, tem um processo de seleção, mas trabalha com ligas do mundo inteiro. Ele vai fazendo essa seleção de testando a liga, vendo se o modelo gira bem na liga e validando e jogando dentro do grupo das ligas que estão validadas. E o Hugo, ele trabalha com hóquei no gelo e beisebol. Mas, assim, o Hugo, ele é o nosso apostador multiesportes, digamos assim. Ele é um modelador. Ele cria modelo em vários esportes, vai testando, vai adaptando. Ele tem modelo para handball, tem modelo para basquete, tem modelo para CSGO. Então, assim, só que a gente faz um processo de validação, né? A gente faz o backtest, testa na prática. Se esses testes forem positivos, a gente joga para dentro do broker. A gente está fazendo agora 1 ano desse novo modelo de trabalho da Dreams, com apostadores de fora. O Hugo já rodou beisebol, já rodou basquete, já rodou hóquei no gelo, rugby também. Então, assim, de maneira geral é futebol com alguns poréns, que aí é o Hugo que vai trazendo esses porém. Quando o Hugo me apresentou um modelo de futebol australiano, eu passei 1 mês sem falar com ele, não dá mais. Cara, absurdo. Tem 4 traves. Como é que faz gol essa porra? Muito diferente. Nunca nem sei como é que é futebol australiano. Cara, passa no Star Plus. Eu comecei a assistir depois que o Hugo me apresentou. É absurdo. Dei uma olhada também nesse futebol australiano. É legal, pô. Acredite, é legal. E quando você olha assim, tem 40, 50 mil pessoas no estádio. É impressionante. Isso é impressionante mesmo. Toda rodada tem 50, 60 mil pessoas no estádio. Mas joga com o pé ou joga com a mão? Joga com a mão, Com o pé né? e com a mão. Com os dois? Com que os loucura, dois. velho. E os handicaps é o quê? Tipo uns menos 50, né? Menos eu vi um 50, handicap, eu vi um o handicap jogo que era menos 90, 80 uma 120. vez. Menos 80. É porque são 2 tipos de marcação lá. É um negócio bem estranho. Um gol de 1 e um gol de 6. O cara faz 6 gols de uma vez só. Mas nesse caso aí do Hugo, de certa maneira, assim, é o mesmo modelo que ele usa para os outros esportes ou ele teve que modificar para o futebol? Não mesmo. Ele trabalha com indicadores de expectativa. Então, assim, ele vai criando modelo onde ele aplica a expectativa. O Hugo é um cara que é muito estudioso, né? O modelo dele de beisebol e de basquete, se eu não me engano, foi o de basquete. Ele fez baseado num estudo que ele fez de uma tese de doutorado dos Estados Unidos. E aí essa tese de doutorado lá tinha uns númerozinhos, sei lá, 3,1, 2, não sei o que era tipo uns coeficientes que aplicado lá nos números dava um resultado bom. Sim. E aí ele aplicou dentro dos modelos dele lá, foi adaptando e consegue extrair valor em cima disso. Legal. Resumidamente de certa maneira ele adapta, não é igual para todos. Ele usa dados diferentes, né? Não. Por exemplo, ele tinha, eu não sei como é que tá, porque assim, não dá para rodar tudo, né? Mas ele tinha um modelo de MMA, por exemplo. Não tem nada a ver com pontos, com gols, né? É outra coisa, né? Então, vai girando, imagine, ele tem um modelo de CSGO, não tem nada a ver com futebol australiano, então ele tem que se adaptar, ele cria um modelo a partir das regras do esporte e do banco de dados que o esporte tem, etc, entendeu? Legal. Brabíssimo. É por aí. Demais. Muito bom, muito bom. Falando um pouquinho, já indo pro final da entrevista, assim, pra gente comentar um pouco qual que é o futuro, cara, da Dreams, o que vocês esperam da Dreams, assim, projetos a curto, médio, longo prazo da Dreams, se tem algo novo, assim, que vocês querem implementar ou vocês querem consolidar
o que vocês vêm fazendo primeiro para depois criar coisas novas. Eu vi, né? O próprio Davi já tá falando que tá buscando coisas novas, quer trazer mais tecnologia, assim. Tem muita coisa de fora, assim, que vocês estão enxergando que dá para encaixar e trazer pro Brasil que, querendo ou não, igual o Davi falou, cara, o mercado brasileiro ainda é uma criança, né? Nas apostas esportivas. Tem muita coisa lá fora que a gente pode trazer para cá, né, Davi? Assim, a gente tem uma perspectiva de futuro boa. Infelizmente, a gente ainda lida com algumas dificuldades que o mercado nos impõe, que isso acaba nos segurando um pouco, querendo ou não. Às vezes nos tira um pouco do foco daquilo que é mais importante, né? Que é extrair valor. Mas, assim, hoje a gente tem uma consultoria de investimento não, administrativa, que está estruturando toda a nossa empresa, definição de cargos, remuneração, divisão de lucros, enfim, toda a estruturação da empresa, parte profissional, a gente está fazendo junto a essa consultoria. E aí, aliado a isso, a gente entende hoje que a gente tem um time bastante completo em todos os setores. Então, cada um é responsável por uma parte. A gente tem um responsável pela preparação dos tipsters, seleção, avaliação, preparação. A gente tem a pessoa que cuida da parte financeira. A gente tem a pessoa que cuida da parte da comunicação comercial, que é o Eric. Então, a gente está estruturando todos os setores para que a gente possa crescer de uma maneira sólida. E aí, olhando para o futuro, a gente entende que o mercado ainda vai se adaptar um pouco. E a gente também vê algumas formas de potencializar o nosso lucro. E aí, diante dessas situações, a gente conversa, traça algumas estratégias para que a gente tenha um planejamento construído para que a gente possa potencializar o lucro. Passa muito pelo crescimento da empresa, pelo crescimento de capital da empresa. A gente entende também que a gente precisa sair do Brasil a todo custo, no sentido de procurar liquidez. A gente sabe que existem oportunidades, existem sindicatos que são donos de clube de futebol, e, querendo ou não, o nosso trabalho é mais voltado a uma espécie de sindicato, por mais que o formato seja um pouco diferente, né? Principalmente na seleção de apostadores. Mas o mais importante, eu diria, a gente já tem hoje, né? Que é conseguir extrair o valor do mercado. A gente tem um time bastante bom, que consegue se adaptar, que consegue melhorar continuamente, independente do que aconteça no mercado. E o nosso trabalho hoje realmente é conseguir mais oportunidades de alocação de dinheiro e potencializar o nosso lucro. Mas eu acredito que as empresas boas, as boas empresas que trabalham com broker, que não têm intuito de visualizar o marketing, uma promoção de imagem, elas vão começar a seguir um rumo um pouco diferente do que é feito hoje. Talvez até assim um pouco mais afastado do lado comercial. Mas é um trabalho que é longo. Hoje todo mundo depende do cliente. Então, para esse crescimento acontecer e continuar, a gente tem que continuar na pegada que a gente está hoje. Mas para o futuro eu acredito que o nosso mercado, principalmente com as boas empresas, vai haver uma mudança maior. E aí, por questão de oportunidade, talvez seja algo mais escasso, entende? Vai ser algo mais restrito. Claro, já não vai ser tanto para o cliente ali, para o apostador que está querendo investir 10 mil reais. Já vai ser talvez para uma empresa que tem um capital maior, já não vai ser mais fechado esse tipo de investimento, né? Porque você já não vai querer esse tipo de relação com muita gente, com muitos clientes, né? Exatamente. Assim, todo tipo de investimento existem os investidores qualificados, né? E a gente entende que o mercado está crescendo. Se nós crescermos como empresa, a tendência é que cada vez mais a gente explore a nossa liquidez. Não faz muito sentido a gente repassar 50%, sendo que esse 50% poderia ser nosso, né? Só que isso é um planejamento a longo prazo que a gente precisa estruturar, precisa crescer como empresa, conseguir opções de investimento. Afinal, tem quando a gente tem o cliente, a gente divide os riscos, querendo ou não, né? De um não pagamento de conta, enfim, o risco é diluído, mas em compensação o lucro também é diluído, né? Mas se você for tratar, por exemplo, XP da vida, se tu tem lá 100 mil reais, tu é um tipo de investidor. Se tu tem 5 milhões,
Tu é um investidor qualificado. Tem oportunidades que aparecem para o cara dos 5 milhões e não aparece para o cara dos 100 mil, entendeu? Então, eu vejo, por ser algo que não tem uma liquidez infinita ou grande, é algo que vai se tornar cada vez mais restrito. Essa é a visão que eu tenho para o futuro, né? Legal, legal essa visão. E Eric, assim, uma visão do seu lado, que você é um cara que cria conteúdo, educa os apostadores que estão começando dentro do mercado. Como é que você enxerga essa parte de educação nas apostas, para o cara se tornar um apostador profissional, aprender a ter a sua própria metodologia? Porque hoje em dia está muito mais pro lado recreativo, né? O mercado mudou bastante. Na nossa época, quando a gente iniciou, tinha mais esse lado do cara querer aprender a apostar, encontrar uma metodologia, buscar conteúdos mais profissionais. Hoje em dia o cara aposta mais até para se divertir pelo lado mais recreativo. Você vê que isso vai continuar assim? Ou talvez mais a futuro possa voltar a ter um mercado que as pessoas queiram realmente a se tornar um apostador mais profissional, com uma metodologia e tudo mais, sabe? Eu acho que essa é uma questão muito interessante, muito boa, na verdade. Eu acho que na sua época, não é nem na minha, eu estou dizendo que você é anterior a mim. Me chamou de sua velho, época, na época do Jonas, eu acho que, assim, de forma... O número geral de apostadores era muito menor, né? E o número de apostadores, né, que se interessavam e tudo mais, tinha uma relevância maior dentro do público geral das apostas, né? Eu acho que hoje nós somos quase que irrelevantes, assim, né? E aí você tem que estar em paz consigo mesmo, que é isso mesmo, tá? O cara do print, o cara da comemoração, Um influenciador que só aposta lá para tirar, né? Pronto, ele vai ter infinita relevância a mais do que você. Do que o Jonas, do que o Davi, do que você, cara. Não tem jeito. Por quê? Porque o espírito, né, reinante das apostas é o entretenimento. Não dá para brigar contra o entretenimento, entendeu? Então, ou você, enquanto educador, tá? Tô falando enquanto educador, ou você, quem produz conteúdo, ou você tem plena consciência que seu nicho é extremamente reduzido, de um nicho já reduzido, que é o nicho das apostas, não é um nicho que muita gente pensa que o nicho das apostas é igual ao nicho do futebol, por exemplo. Não, é muito, muito miudinho, é muito pequeno. Então, você já tem um nicho miudinho, é um grupo pequeno de pessoas que se interessam em estudar, em evoluir e tudo mais, né? Então, você tem que se posicionar, sabe, Thiago? Você tem que saber se posicionar e saber se você quer trabalhar com um número reduzido de pessoas e ensinar um número reduzido de pessoas. Então, essa é a pegada, assim. Da minha perspectiva, eu tô tranquilo em relação a isso há um bom tempo já, né? Então, o curso que eu tenho é pequeno, o meu alcance não é um alcance gigantesco, porque antes eu brigava muito com isso, né? Porque ou você entra numa lógica para você disputar esse mundo digital dentro das apostas, né? Ou você não vai conseguir disputar com entretenimento. Sim. Então, para entrar nessa lógica, você tem que abrir mão de algumas coisas, né? E aí eu não estava tão disposto a fazer isso, né? E eu acho que é isso, assim, né? Ter consciência que é um grupo reduzido, e eu acho que não vai aumentar tanto assim, tá, Thiago? É muito pequeno, tende até a ficar cada vez menor, porque os influenciadores estão percebendo que é muito fácil ganhar dinheiro com apostas, da perspectiva não de apostar, mas da indústria das apostas. O cara nem vai ter a noção que é possível, talvez. O cara nem vai chegar a conhecer nem precisa isso, né? disso, mas cada vez mais vai chegar mais gente assim e vai, por técnica de marketing, não por técnica de apostas, enfim, vai abocanhar mais o mercado do que se imagina. Então, eu acho que tende a reduzir ainda mais, tá? Essa pegada educacional e tudo mais. Mas, só que tem uma questão, como o volume de apostadores no Brasil está crescendo, né, pode ser que, de forma geral, proporcionalmente, esse nicho, né, intelectual, do estudo, ele aumente também um pouco. Né? Menor, né, percentualmente, mas em número de pessoas ele se mantém ou até cresce um pouquinho. Então, essa é a realidade, é pequeno.
nosso público aqui, né, que vem assistir uma entrevista dessa no clube do Boteco, que vai ler um post meu, e isso faz parte. E isso faz parte da nossa indústria. Não tem como você brigar com a realidade. Essa é a realidade, entendeu? E essa realidade é a realidade da lucratividade nas apostas também. O grupo lucrativo dentro das apostas esportivas é muito reduzido. E isso não quer dizer que quem participe de um grupo, de uma comunidade que estuda aposta seja lucrativo. Né? Não é necessariamente isso que vai te fazer lucrativo. Mas é a questão da procura baixa por estudar, por aprender, por se desenvolver como apostador, tem relação direta com o baixo índice de apostadores lucrativos. Assim, não tem, né, não tem espaço para todo mundo, e mesmo assim, né, se tivesse, as pessoas não estariam tão interessadas assim, de forma geral. Então, acredito que é bem por aí. E posicionamento. Se posiciona onde tem que se posicionar, entende o tamanho das pessoas que você está alcançando, e é isso. Então, eu não consigo alcançar a mesma pessoa que o cara que, né, faz sei lá, posta um print dele, sendo real ou não, num estádio, assim. Eu não consigo. Eu falando que é mais EV, e o cara posta um print no Maracanã de um green de 25 mil reais, não dá. Não tem como, são objetivos diferentes ali. Então, você tem que saber o que você está fazendo, e se estiver tranquilo consigo mesmo, continua fazendo, e ajudando as pessoas, e fazendo parcerias de negócio, né? Então, por exemplo, o Anderson, que trabalha comigo, e com o Davi, é um cara que eu já conheço há muito tempo, né? É um cara que a gente foi moldando há muito tempo. Hoje a gente tem uma parceria de negócio, assim, dentro das apostas, né? Então, as oportunidades também vão surgindo, bem mesmo dentro desse trabalho mais reduzido, vão surgindo oportunidades incríveis, assim, entendeu? E aí é um pouco disso, né? A gente abocanha uma fatia diferente da indústria, né? Que é a fatia de dentro do mercado, da lucratividade e tudo mais. Legal. Quer fazer alguma pergunta aí, Jonas, para a gente finalizar o boteco? Cara, acho que as perguntas que eu tinha mais para fazer, acho que já foram todas já. Acho que foi muito bom o papo. Nossa, completíssimo o papo aqui sobre broker, sobre questão de investimento. Agora no final também a questão, ouvir um pouco de arbitragem. Legal, bacana demais saber a opinião de vocês. Inclusive eu tenho uma opinião bem parecida em questão da arbitragem, né? É um negócio que dá dinheiro, se você se esforçar, dá dinheiro. Só que tem que ter muito esforço. É como se fosse um trabalho normal mesmo ali. Tu vai ter que demandar muitas horas diárias ali, aquecendo as contas, fazendo as apostas, filtrando quais são as melhores oportunidades. Realmente, dependendo para um broker, talvez compensa realmente focar em procurar mais EV do que ficar procurando oportunidade de arbitragem. Mas acho que da minha parte aqui já foram todas as perguntas, Thiagão. Legal. Tem alguma coisa, cara, que a gente não perguntou pra vocês, Eric, Davi, que vocês gostariam de falar? Ou passar uma mensagem pra galera que tá iniciando nas apostas? Ou que, enfim, tem alguma coisa que vocês gostariam de falar aqui no Boteco que a gente não tocou hoje? Vai, Eric, contigo. Eu não, assim, não acho que não. Eu vim sem roteiro pra cá, né? Eu vou falar o que tiver que falar lá. Então, não tinha nada que eu quisesse que venha pré-determinado, assim, que eu queria falar hoje. Eu vim aberto, 100% aberto. Então, eu vou ficar com a mensagem, tá, Tiagão? Boa, manda bala. Então, a mensagem que eu posso dar, assim, para quem está começando agora é que esse é um mercado, para você ser lucrativo, é extremamente competitivo, tá? Não se engane, porque é uma competição entre apostadores, entre casas, entre empresas. Então, você vai precisar ser melhor do que alguém, entendeu? Para ser lucrativo, né? Você não compete contra o nada, você compete contra outras pessoas, contra outro dinheiro, né? É uma competição ferrenha. Então, a questão da educação, a questão, né, de você se desenvolver como apostador, ela é uma questão central hoje em dia, entendeu? Se você não for melhor do que boa parte dos apostadores, você vai ser o outro lado, né? Vai ter apostador muito melhor que você e vai tirar o seu dinheiro. Então, invista na única coisa que vai poder te dar lucro se você quiser ser um apostador, se você quiser ser um analista, tá?
invista na sua educação, na sua preparação, no seu desenvolvimento, né? E aí, a gente já falou um pouquinho aqui, né? Você vai encontrar essas possibilidades em poucos espaços, você não vai encontrar em muitos espaços, não. Então, você tem que saber procurar, você tem que encontrar, tem que fuçar e tem que buscar, né, o histórico das pessoas para poder conseguir se relacionar com elas, com o conteúdo que elas produzem, para poder beber um pouco dessa fonte, né? As apostas, eu costumo dizer sempre assim, as apostas de forma geral, as apostas está condensadas, a teoria das apostas está condensada nas pessoas. E a prática das apostas também está pouco sistematizada. Você não consegue entrar numa biblioteca e ver o que o Jonas fez historicamente, não tem isso registrado. É muito entendeu? empírico, né? Você tem que aplicar. Empírico e é individual. Então você vai ter que acessar pessoas para poder se desenvolver também, né? Então essa é a tarefa, assim, né? Não tem jeito. Você vai ter que ser melhor do que os outros e vai ter que aprender com pessoas, né? Não tem nada tão registrado, sistematizado para poder te dar um up o suficiente ali para você ficar competitivo. Então, um pouco disso é buscar os conteúdos do Jonas, por exemplo, né, dos cursos que vocês fazem, que outras pessoas sérias fazem, assim, e ali não está a salvação, mas ali está a escada, pode ter certeza, para te jogar mais para frente, jogar para cima, porque aí você vai ter mais capacidade para construir sua história nas apostas, entendeu? Então, de forma geral, é isso. Se você achar que é fácil, você vai se lascar. Essa é a minha dica para você, assim. E aí a dica que eu gosto muito de conversar com as pessoas é o seguinte: todo o processo de aprendizagem nas apostas, ele tende a ser extremamente menos EV, ou seja, você tende a perder muito dinheiro. É normal isso, né? Não é uma aberração você perder dinheiro enquanto você está aprendendo. Mas se você está aprendendo, já escutou alguém dizendo que você vai perder dinheiro, você já sabe disso, você não precisa descobrir que isso vai acontecer. Então, use pouco, não precisa investir tudo que você tem no seu processo, em capital financeiro, em dinheiro. Você não precisa investir todo o seu dinheiro no seu processo inicial, entendeu? Separa um pouquinho, usa, né, vai de pouco em pouco, para poder você perder aprendendo, mas perder pouco, entendeu? Então, essa é a minha mensagem aí para a turma novinha que está chegando. Legal, baita mensagem. E Davizeira, quer falar alguma coisa? Cara, assim, o Eric falou um pouco do que eu sempre gosto de falar, mas o que eu queria dizer principalmente para a galera que está iniciando agora ou que ainda não consegue ter lucro com apostas, queria dizer que é possível, por mais que pareça algo impossível, é bastante plausível. Tenha cuidado no conteúdo que é acessado, na pessoa que você confia, na pessoa que você defende. Analise, pare para pensar se aquilo que a pessoa está falando é visando um retorno próprio ou um retorno coletivo. Isso não é difícil de identificar. Depois que você tira ali alguns vieses psicológicos de venda que você identifica em qualquer pessoa, tirem um pouco da ilusão que você vai ganhar dinheiro se divertindo. Apostar é super prazeroso, trabalhar com isso é super prazeroso. Não vou dizer que era meu sonho de criança, mas foi a profissão com que eu me encontrei. Mas ainda assim tem muitos dias que são difíceis. Tem dia que eu não quero trabalhar. Tem dia que eu tô com crise psicológica, a pele irrita, tô estressado, não quero conversar com as pessoas porque é algo extremamente cansativo psicologicamente, então não é um mar de rosas, mas que é algo prazeroso, é algo que, principalmente para as pessoas que são apaixonadas pelo esporte, né, é algo muito bom. Apostas me proporcionaram realizar sonhos que eu nunca imaginei alcançar na vida. Thiagão sabe de alguns, tipo, assistir uma partida de tênis, assistir o Djokovic dentro de quadra, assistir um Alcaraz dentro de quadra, tipo, coisas que quando eu era criança eu imaginava ser impossível e conseguir, mas foi difícil e continua sendo difícil, apesar da gente ter acessado já um nível um pouco mais alto, no sentido de investimento, é muito difícil. E o ponto principal, se conecte com pessoas
que possam lhe agregar de alguma forma conhecimento e um conhecimento bom, e não de pessoas que queiram te sugar. Eu acho que esse foi o meu grande diferencial desde o início. Se eu for começar aqui falar de todas as pessoas que eu conheço desde 2018 e que eu tive contato no meio das apostas, a maioria são meus amigos hoje ainda. E são amigos mesmo, de vir na minha casa, de eu ir na casa deles, da gente se encontrar 1, 2 vezes ao ano. Então, assim, essas pessoas que me fizeram chegar até aqui. Então, peçam oportunidade, não tenham medo, ofereçam algo em troca, criem vínculos, sejam amigos. Tem pessoas que vão virar só seus amigos, tem pessoas que vão lhe oferecer oportunidade, tem pessoas que vocês vão poder ajudar, assim como eu fui ajudado pelo Eric, fui ajudado pelo Thiagão também, muito tempo. Tem pessoas que vocês também vão poder ajudar na caminhada. Então, eu acho que é isso, cara. É ter a mente aberta e entender que isso aqui é um trabalho como qualquer outro, que não é fácil, você não vai ficar milionário, você não vai andar de BMW do dia para a noite. Pode ser que um dia você consiga fazer isso. É possível, mas não é algo que é fácil, ou que é fácil de alcançar, ou que vai alcançar de uma maneira muito rápida. Mas que é um trabalho bom, prazeroso, e que tem todas as dificuldades como todas as outras. Então, vocês estão tendo a oportunidade de assistir aqui uma entrevista onde tem pelo menos 3 pessoas que compartilham conteúdo, ou já compartilharam conteúdo de apostas de forma muito profissional. Então, cara, gasta energia e tempo com aquilo que pode te trazer um conhecimento bom e que vai fazer você crescer como pessoa e como apostador. Acho que essas seriam as minhas palavras para quem está começando agora. Legal. Pô, depois dessas 2 mensagens, nem precisa do boteco inteiro, só vou gravar assim, só vou colocar as 2 mensagens do Eric e do Davi, já valeu por todo esse boteco aqui pra galera que tá assistindo. Então, cara, só agradecer, Davi, agradecer o Eric por terem aceitado aqui o convite do Clube da Aposta para participar do boteco. A nossa ideia é sempre trazer pessoas sérias que trabalham realmente no mercado, que possuem conhecimento. Então, eu acho que foi uma baita conversa assim para a galera conhecer um pouco mais dos bastidores, o que é um broker, metodologia, o mercado das apostas esportivas. Então, só agradecer vocês por aceitar o nosso convite e agradecer também o Jonas também por trazer aqui as ideias dele, a experiência dele também de estar muito tempo no mercado. Valeu, Jonas, por aceitar aqui. E bora, mais um Boteco do Clubão. Tá entregue. Valeu, galera. Deixem comentários, deixem dúvidas também, se vocês tiverem dúvidas aqui nos comentários do vídeo. Curtiram a nossa conversa, deixem o like também. E vou deixar o Instagram da Dreams Invest aqui na descrição do Boteco. Então, quem quiser acessar, tirar dúvidas, perguntar como é que funciona a Dreams para investir, para seguir o Eric e os outros tipsters, vou deixar o Instagram deles aqui na descrição do vídeo. Valeu, galera. Valeu, Davi. Valeu, Eric. Valeu, Jonas. Tamo junto. Obrigado. Valeu, tamo junto.